noite a todos. Nós estamos aqui retomando, né? E hoje é um dia que é a primeira gira depois que a gente abriu um portal lá no xamanismo. E a gente gosta sempre de trazer aqui para a nossa Umbanda xamânica, né? Alguns pontos do xamanismo importantes. Toda vez que a gente vira um portal, a gente gosta de trazer uma mensagem aqui para vocês, né? Toda aldeia, ela segue um portal sazonal, né? Onde a gente segue as estações do ano mesmo. Verão, outono, inverno e primavera. E aí dentro disso, nós trabalhamos aspectos desses pontos sazonais diante mesmo dos povos xamânicos, de vários povos xamânicos, né? Cada um aí vai ter a sua forma de olhar para esses portais, tá? Depende muito do lugar, né? De como essa tradição nasceu. Mas a gente vai observar que os povos antigos, eles olhavam para a natureza e compreendiam e traduziam essa natureza, né? Então a gente acabou de entrar no portal do inverno e hoje tá bem friozinho, né? Hoje tá bem característica de inverno. Acabamos de entrar nesse portal e esse é um portal muito importante, porque na verdade ele é o portal do ano novo, tá certo? Se a gente for parar para pensar, lá no hemisfério norte, quando rola o ano novo, o Natal, não tá inverno lá? Então, é porque dentro das adaptações, né, que o cristianismo fez ao longo do mundo, eles adotaram alguns pontos dessas rodas sazonais que existiam antes. Eles adaptaram, é daí que vem o Natal, a Páscoa, Corpus Christi, o Halloween, vários feriados que nós comemoramos hoje, eles têm referência a esses povos antigos. E aqui, como estamos no hemisfério sul, nós estamos vivendo o inverno agora. Portanto, dentro da nossa tradição, nós comemoramos o ano novo agora. O inverno é o retorno da luz. É quando os dias começam a ficarem maiores, a luz retorna, né? O auge do inverno é a noite maior do ano e o dia menor do ano, que é o solstício de inverno. A partir desse solstício, os dias lentamente voltam a ficar maiores. Então a gente chama de o retorno da luz. Inclusive é por isso que os povos xamânicos colocam, né, o nascimento de Cristo nessa data, porque sim, existem outras lendas onde o Deus, a luz, retornou ao mundo no solstício de inverno, tá certo? Que é quando a gente começa a sentir os ventos novos, trazendo novos ares. E eu achei interessante porque esse tema estava no dia e justamente caiu numa gira de Yansan, né? Então, a correlação com esse orixá Yansan e os ventos gelados é muito próxima, porque Yansan também é uma orixá que traz a renovação, a transformação. Os ventos de Yansan vêm para mudar, tirar as coisas do lugar, movimentar o que está parado, mudar o rumo, mudar as rotas, mudar o destino, transformar, reformular. São vários adjetivos para essa orixá. E tem tudo a ver com esse período do inverno, onde os ventos frios vêm trazendo os novos ares. No período do inverno, a gente fala que é um momento onde a gente se recolhe na caverna, né? Isso é o que os nossos ancestrais faziam, tá? Todos os nossos ancestrais. Eles se recolhiam na caverna e ali eles iriam aguardar, né, o retorno a terra voltar a descongelar e tudo mais. Enquanto isso, lá embaixo da terra, todas as sementes estão vibrando, rompendo,
já informação ali embaixo da terra, embaixo da neve, digamos assim. E o que isso significa? Significa que nós, dentro do nosso recolhimento, dentro do inverno, nós começamos a trazer novos planos, a replanejar a nossa vida, fazer um balanço, né? Olhar aquilo que não serve mais, pegar aquilo que é legal ainda, investir, criar novas estratégias, criar novos planos. Quando a gente está falando de novos ventos e de Ansan, de transformação, a gente já começa a entender aonde eu quero chegar. Novos planos precisam de renovação. Novos planos precisam de transformação. O vento, quando ele entra, nem sempre ele mostra, nem sempre não, a grande maioria das vezes, ele entra, ele vai rodopiar para onde ele quiser, ele vai virar a hora que ele quiser, sem previsão, é imprevisível, né? Então a gente precisa compreender que nesse momento, quando a gente se recolhe para planejar mesmo, para olhar para a nossa própria vida, o nosso destino, os nossos sonhos, as nossas melhoras, aquilo que a gente quer curar, aquilo que a gente quer transformar dentro de nós, aquilo que a gente quer, o sofrimento que a gente quer se libertar, a gente precisa compreender a necessidade de também trazer renovação para dentro de nós. Quantas vezes a gente não quer mudar algo na nossa vida, mas a gente não quer abrir mão da forma, do jeito e das coisas que a gente já tem. E a gente não quer abrir mão por N motivos, ou por conforto, ou por medo. Né? O nosso ego, ele vai colocar esse medo mesmo, porque ele não gosta daquilo que é novo, ele gosta daquilo que é seguro, né? Ou por até falta de planejamento, né? A gente precisa olhar para dentro de nós e buscar esses ventos renovatórios, mas para isso a gente precisa estar aberto para a forma como essas energias funcionam. Elas não operam como a gente quer. Elas operam da forma que elas são. A natureza é o que é. A despeito do homem, da humanidade, querer que ela seja de uma determinada forma ou não, ela é o que é. A gente consegue alterar, alquimizar, renovar, transformar algumas coisas, mas a gente não muda a natureza das coisas. A natureza das coisas são o que são, assim como é para nós. Nós temos a nossa natureza, né? Então a gente precisa começar a trazer uma perspectiva melhor para quando a gente está subindo os nossos rezos e pedindo e fazendo os nossos pedidos e sonhando e almejando transformações. A gente precisa compreender qual é a natureza disso. Uma transformação, ela implica em uma certa... Na verdade, nada, a gente não tem controle sobre nada, né? Mas quando a gente está buscando mesmo a transformação, a renovação, a gente precisa estar bem flexível. Porque senão a gente não consegue, a gente quebra. É que nem uma árvore. Quando essa árvore está muito enrijecida, enfraquecida, vem um vento e quebra. Se a gente vai observar uma palmeira que é mais maleável, ela tem mais resistência ao vento. Então, o que eu quero dizer com isso é que nesse inverno a gente possa entrar dentro do nosso íntimo, avaliar, renovar, deixar essa transformação acontecer, pensar, planejar, sonhar, mas também estar preparado para o que isso significa na nossa vida. Que os ventos vão mudar as direções das coisas, que os ventos vão renovar e vão levar algumas coisas embora e trazer outras.
que os ventos vão mudar o ar que está viciado, que os ventos vão transformar mesmo. Quando a gente vai planejar, a gente precisa compreender e entender isso de forma clara, porque o medo, a insegurança quando a gente vai mudar algo, é porque a gente entra em estado de desespero, ou de agonia, ou de ansiedade, de preocupação, mas a gente não compreende muito bem o porquê. E a gente precisa compreender o porquê para que a gente possa se acolher dentro disso. Sim, eu quero mudar a minha vida, eu quero renovar isso, eu quero curar isso, eu quero transformar aquilo, mas eu também preciso estar maleável e entender que eu não vou ter muito controle das coisas, e entender que eu vou experimentar o novo, que eu posso errar e ajustar, que eu posso corrigir, ou que algo pode acontecer, e devagar e vencendo os nossos próprios medos e inseguranças. Entender o nosso emocional. Eu estou com medo sim, mas eu sei o porquê eu estou com medo. Eu entendo, eu compreendo. Fica mais fácil de a gente achar a coragem, de a gente achar a força dentro de nós, quando a gente se entende e se acolhe. Quando eu planejo algo novo, eu estou entrando numa zona que eu não controlo e não conheço. É assustador. Mas também, se eu não permitir, se eu não abrir a janela para esse vento entrar, o novo não entra na minha vida. Mesmo que eu tenha que abrir só uma frestinha para que eu possa ir me acostumando com o ventinho que está entrando, que eu abra essa janelinha. Passado algum tempo, a gente acostuma e a gente consegue abrir um pouquinho mais e um pouquinho mais. Mas a gente realmente precisa entender da onde vêm os nossos bloqueios, as nossas paralisias nesse lugar. Quando a gente pensa em mudar algo, em renovar algo, em trazer uma nova energia. Isso também acontece, às vezes a gente fala assim, ai, mas eu pedi tanto por isso, por aquilo outro. E a gente acha que a nossa mente calculou todos os passos daquilo e daquilo outro, quando na verdade o universo e a natureza ouviu só o seu objetivo, tá? Ah, é lá que você quer chegar? Tá bom. Aí você falou, eu quero chegar lá assim, assado, cozido. Não, ele só ouviu, você quer chegar lá. Às vezes um vento diferente vem para corrigir algo que a gente nem percebia na nossa vida, que estava atrapalhando o nosso progresso. Ele vem para dar uma dica mesmo, ele vem para dar um chacoalhão. Ei, precisa limpar aqui primeiro. Precisa ajustar aqui primeiro. Precisa melhorar aqui primeiro. Vamos começar por aqui, não por ali. A gente precisa estar disposto. A gente precisa dar permissão de viver esses ventos, permitir que ele entre. Mesmo que para isso a gente abra só uma janelinha. Tá bom, meu povo? Que vocês tenham uma incrível gira. Hoje é uma gira muito alegre, é uma gira de baiano, mesmo com esse friozinho aqui. Aproveitem o chamego dos baianos, aproveitem bastante, eles são muito acolhedores e eles gostam muito desse movimento. Os movimentos de transformação, vamos lá, vamos agir, vamos aproveitar para a gente vir e pedir para os guias que eles realmente renovem a nossa vida.